Olá, caro aluno do Colégio Adventista, seja bem-vindo a essa resolução aí de exercícios referente à atividade que vocês fizeram, que é aquela prova lá, tipo um simulado que vocês fizeram em relação ao Enem, ao exame diagnóstico. Então vamos resolver algumas questões relacionadas à prova, né, que vocês fizeram relacionado ao curso de Física, ok? Então vamos comigo ali, ó, vamos olhar algumas questões e vamos analisar ali as relações e como é que você deveria ter feito, né, para fazer as devidas correções. Então, eu só vou compartilhar aqui a tela e aí vamos aí resolvê-las. Bom, então, questãozinha ali, né, não está na ordem numérica, 1, 2 ou 3, porque a questão de física não começa na 1, né, tinha todas as questões iniciais primeiro, e a primeira questão de física, né, da resolução da diagnóstica, seria a 47, tá? Não vou resolver todas, mas vou resolver a maioria delas. Então diz assim a questão. Olivia tem uma balança de banheira para que possa acompanhar o seu peso durante a semana. Após um mês de festas, ela reparou que engordou 4 quilos. Preocupado com o rápido ganho de peso por suas razões de saúde, ela intensificou suas atividades físicas para perder o peso adquirido. Essa situação mostra que nesse mês o peso de Olivia aumentou aproximadamente. Então essa questãozinha aí é bem clássica, né? Que fala a diferença entre peso e massa. Peso e massa não são as mesmas coisas. Peso é uma forma de força que é atraída pelo solo, né, fazendo um ângulo de 90 graus, ok? E a fórmula de você calcular o peso é peso, que é o P, é igual a massa vezes o valor da gravidade, ok? O valor da gravidade aqui no nosso planeta é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né? A aceleração da gravidade. Então aqui o valor correto é 9,8, né? Mas para arredondar aqui usamos 10. Então 10 metros por segundo ao quadrado. E aí eu simplesmente faço uma substituição. Então o peso é equivalente a quanto? A massa que o enunciado nos falou, né? A massa é a unidade em quilos aqui, ó. Então 4 quilos. Então coloco 4 aqui, vezes o valor da gravidade aqui na Terra, cujo valor é 10. Né? Se fosse em outros planetas, em outros locais, fora do nosso planeta, por exemplo, a Lua, tem um valor de aproximadamente 1,6. Então, por isso que o peso lá na Lua tem a tendência de ser menor. A massa não, a massa é uma grandeza constante. Então, aqui 4 vezes 10 seria igual a 40. E como peso é uma forma de força, e nós estamos usando aqui no sistema internacional todos os dados, porque o G, metros por segundo ao quadrado, que é uma forma de aceleração, e a massa em quilogramas, que também é o sistema internacional, encontramos o peso nesse mesmo sistema, que seria, no caso, Newton, certo? Que é nada mais do que quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, né? Que basicamente multiplicando os dois, para simplificar, nós usamos Newton. Então a resposta para esse problema seria a alternativa D. Tranquilo? Questãozinha bem simples, bem fácil, né? Que espero que vocês tenham compreendido agora, ok? Então vamos à próxima ali. Ó. Próxima questão é 48. Então, anunciada a descoberta do novo planeta suscetível de ter vida. Um novo planeta chamado Ross 128b foi descoberto em torno de uma estrela na constelação de Virgem, localizada a apenas 11 anos-luz. Anos-luz é uma unidade de distância, tá bom, pessoal? Não é de tempo. Embora essa palavra anos aí você tenha a tendência de pensar que é tempo, mas anos-luz é a unidade de distância do sistema solar. Um ano-luz equivale a 9.460 bilhões de quilômetros. De acordo com essa notícia, qual é a notação científica, a distância aproximada em metros entre o sistema solar e a estrela em torno da qual orbita esse novo planeta, ok? Bom, vamos pegar os dados ali então. Eu sei que um ano-luz equivale a 9.460 bilhões de quilômetros, ok? Vamos lá, vamos pegar os nossos dados aí então. Então eu tenho aqui, ó, apenas 11 anos-luz, certo? É a distância
deste planeta, né, do nosso sistema solar, né, localizado a apenas 11 anos-luz. E também o enunciado nos diz que um ano-luz equivale a 9.460 bilhões de quilômetros. Então vamos anotar isso aqui, que essas coisas vão ser importantes. Então, vamos abreviar o AL como anos-luz. Tá? Então eu sei que um ano-luz equivale a 9.460 bilhões. No lugar do bilhão, eu vou trocar por 10 elevado à nona potência, né? Ó, 1.000, milhão, bilhão. Cada uma dessas que eu falei equivale a 10 ao cubo. Então, 1.000, 10 ao cubo. Milhão, 10 à sexta. Bilhão, 10 à nona. Então, eu posso trocar aqui, ó, né? Ó, 10 elevado à nona potência, ok? Só vamos arrumar isso aqui, que esse 1 ali não ficou bonito, né? Bom, vou deixar assim. Então, 9.460 vezes 10 à nona bilhões de quilômetros, ok? Só que o enunciado me perguntou em metros. E aí, como é que eu faço para transformar quilômetros em metros? Você multiplica por 1.000 ou multiplica por 10 ao cubo. Então, essa mudança que eu estou fazendo já sairia em metros. Só vamos arrumar um pouquinho isso aqui, então. Então, eu sei que um ano-luz equivale a 9.460. Agora, aqui eu vou manter a base, multiplicação de bases iguais, né? Eu mantenho a base e somos expoentes. 9 mais 3. Então, 9, 10, 11, 12. Então, aqui ficaria equivalente a 12 metros. Então, eu sei que um ano-luz equivale a 9.400 e, faltou um zero aqui, 60 vezes 10 a 12 metros. Só que eu não quero em um ano-luz, eu quero em 11 anos-luz, que foi o que o enunciado nos perguntou, né? Ó, 11 anos-luz. Então, aqui, qual seria a distância, né, desse planeta aí até desse planeta, né, chamado Ross 128, foi descoberto de uma estrela da constelação da Virgem, localizada a apenas 11 anos-luz do sistema solar. Então, a distância do sistema solar seria simplesmente a multiplicação cruzada aqui, certo? Então, vamos fazer essa continha, ó. Então, você sabe que o D vezes 1 vai ser o próprio D, né? Então, essa distância vai ser igual a 9.460 vezes 11, certo? Vezes 11, e o 10 a 12 eu vou deixar por último aqui, ó. 10 elevado a 12. 9.460 vezes 11 vai dar 104.060, certo? Então aqui dá 104.060, ou seja, 104.060 vezes 10 a 12 metros. Isso aqui, ó, já seria a resposta, certo? Isso é a distância. Só que o enunciado nos pediu para fazerem notação científica, né? Ó, notação científica, ó. Isso que está nos mostrando aqui. Então, a notação científica, esse primeiro número aqui, ó, ele precisa estar entre 1 e 10, ser maior do que 1 e menor do que 10. Então, essa vírgula que está aqui, ó, você vai fazer ela ir para a esquerda ou para a direita, conforme a necessidade da notação científica. Caso essa vírgula vá para a esquerda, você soma uma unidade para cada número que você pular. Se essa vírgula for para a direita, você subtrai uma unidade para cada cada número que ele pular. Então, no nosso caso, precisa ser maior do que 1 e menor do que 10. Se eu vir com a vírgula para cá, fica 10.406, está muito maior do que 1, né? Então, o único lugar que ficaria entre 1 e 10 é essa vírgula parar aqui, ó, que fica 1,04. Então, quantas casinhas, né? Quantas casas que ela pulou? Estou falando, ó, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 casas. Então, aqui ficaria em notação 1,0460 vezes 10 elevado à quinta potência, vezes o 10 a 12 ainda, que já estava lá desde o começo do exercício. Novamente aqui, ó, multiplicação de bases iguais, vou somar as bases, desculpa, vou manter a base e somar os expoentes.
5 mais 12, ou seja, 17. E aproximadamente aqui, né, ficaria aqui 1,04, ignorando ali o 6, embora a notação científica mesmo, se eu fosse arredondar, né, como esse número aqui, ó, ele passa de 5, esse anterior ganharia uma unidade. Então, se fosse cobrado também a regra do arredondamento, aqui ficaria 5, tá? Mas aqui como é só uma aproximação, né, só para você ter uma ideia, ficou esse valor aqui, 1,04 vezes 10 elevado a 17, que aí seria equivalente à opção E, né? Exercício bem tranquilo, né? Que é simplesmente notação científica e regrinha de 3, né? Veja que não tem nada de difícil aí, né? É somente a interpretação, que é geralmente aí que mora o problema, ok? Vamos ao próximo exercício, então. Ó. Vamos só visualizar ali o slide, então. O nosso próximo exercício, que eu vou resolver com vocês, seria o 49, que você está visualizando aí. Então, vamos lê-lo. Que fala sobre lançamento, né? 3 tipos de lançamento. Lançamento vertical, cujo eu jogo um objeto para cima. Lançamento vertical também, porém agora o objeto caindo a partir de uma certa altura, né? E o lançamento oblíquo, né? No caso aqui o lançamento é parabólico, esse que ele está caindo da mesa, tá? Então são 3 tipos de lançamento diferentes. Então para esse exercício eu vou pegar aqui a minha linha da mesa como se fosse a minha referência, ó, certo? Então vou pegar a linha da mesa, vou fazer uma linha aqui, ó, para ser a minha referência, tá? Então aqui é a minha referência. Vamos colocar aqui para você acompanhar a resolução. Vamos colocar como ref de referência, tá? Então, nesse primeiro objeto, né, nesse primeiro lançamento, ele começa com velocidade 5 metros por segundo, que ele falou isso aí, né? E ele falou que nesse ponto aqui, ó, esse ponto, foi chamado de velocidade A, no momento que ele toca o solo. Da mesma forma, esse segundo movimento, aqui como é o lançamento B, foi chamado de velocidade B, no momento que ele toca o solo. E da mesma forma aqui, ó, quando toca o solo, foi chamado de velocidade C. Ele comentou no enunciado, né, que a velocidade inicial de ambos os lançamentos aqui era igual a 5 metros por segundo, né? Então, jogando para cima, subindo e descendo, a velocidade inicial é 5, da mesma forma no segundo movimento, eu solto, né, jogo com uma velocidade de 5 metros por segundo, ou sobre a mesa, eu lanço com velocidade de 5 metros por segundo. E aí ele perguntou a relação das velocidades, VA, BVB e VC, ok? Então, veja o seguinte, ó, se nesse primeiro lançamento do A, ele estava a uma certa altura aqui, certo? Vamos colocar como referência, que seria a mesa. Então, aqui vamos colocar assim, ó, mesa, que é a minha referência. Ele foi até uma altura máxima. Então, aqui na altura máxima, a velocidade nesse lançamento vertical, ela sempre vai ser 0, porque ela vai diminuindo a velocidade, até chegar no ponto mais alto, cuja velocidade é 0. E aí, novamente, começa a cair. E aí, a velocidade começa a aumentar novamente. Então, ele começa com velocidade 5. E aí, ele atinge a altura máxima, velocidade 0. E no momento que ele está caindo, ele vai aumentando a velocidade. E no momento que ele chega na mesma altura, a velocidade é igual. Tá? Então, independente se eu tenha jogado o objeto para cima, ele subiu e voltou, quando ele está exatamente na mesma altura a qual o início do movimento foi colocado, a velocidade é igual à velocidade inicial. Daí em diante, tem mais um pedacinho aqui até chegar no solo. Tá? Então, essa velocidade aqui ó, também é 5. Então, aqui seria a velocidade A. Ok? Ó? Então, eu preciso analisar esse pedaço aqui, ó, velocidade 5 até a velocidade A. E se você perceber, é exatamente o que acontece no lançamento B. É exatamente o mesmo movimento, certo? Então, essa parte que ele subiu e desceu na mesma altura, você pode simplesmente ignorar pensando na velocidade A, né? Porque o ponto que está aqui continua sendo 5, porque é na mesma altura que ele foi lançado. Então, a velocidade A e a velocidade B são iguais, tá? Porque é exatamente o mesmo procedimento.
Agora vamos analisar a C. Então, nesse tipo de lançamento, né, nesse lançamento através de uma mesa, lançamento parabólico, você terá dois tipos de velocidade. Você faz a decomposição numa velocidade aqui no seu eixo horizontal, cuja velocidade é chamado de Vx. É a velocidade que corresponde ao avanço, ou seja, ao aumento da distância em relação ao ponto inicial a qual foi lançado. E também, como ele está caindo, existe uma velocidade aqui que é chamado de Vy. E esse Vy é o responsável por fazer o objeto cair, tá? Nesse movimento Vx, você trabalha com fórmula do MRU, movimento retilíneo uniforme. E no Vy, você trabalha com o movimento retilíneo uniformemente variado, ou da queda livre, que é exatamente igual ao B. Veja aqui, ó, ele começou com uma certa velocidade aqui, tranquilo, ó, e então, como ele está na altura máxima aqui, né, você considera que a velocidade Vy seria 5 aqui, né, considerando só o Vy como a sua constante, e ele vai ter o mesmo movimento do B, né, fazendo essa queda ali. Ó. Então, a velocidade aqui também é igual ao C. Ou seja, não importa o tipo de movimento que você fez, as três velocidades serão iguais. Então, aqui fica a alternativa C. Tranquilo? Vamos continuar, então. Próxima questão. Próxima questão, essa, na minha opinião, era mais complicadinha aí. Então, num local próximo à superfície da Terra, onde a aceleração da gravidade é g, abandona-se no instante t0. Então, veja aqui, ó. Vamos analisando a imagem. Ó. T0 está aqui, tá vendo? Ó? Uma esfera de metal cai livremente a partir da altura H0, que está aqui. Ó. E aí esse objeto começou a cair, né? Ele veio até a referência do solo. Agora veja que importante aqui, ó. Esse sinalzinho de mais significa o sentido da trajetória. Então a trajetória ela está apontando para cima e o seu objeto está para baixo. Ou seja, ele está contrário à trajetória. E esse tipo de movimento diz que a velocidade é um valor negativo, certo? Então é contrário à sua trajetória, a direção da sua trajetória, velocidade negativa. Então, nesse caso, são duas análises que você tem que fazer. Dos gráficos apresentados nas alternativas, a seguir, aqueles que representam a altura h em relação ao solo e a velocidade v em função do tempo, tá? Então, nesse caso, esse movimento de queda livre, na verdade, é um movimento chamado de movimento retilíneo uniformemente variado, que é o movimento de queda livre, certo? E aí você tem algumas fórmulas para esse movimento, né? Por exemplo, ó, h, né, que seria referente à altura a qual ele cai lá desde o início, tá? Ó, h seria h0, a distância a qual ele foi lançado, mais v0, que é a velocidade inicial, t, mais ou menos gt ao quadrado sobre 2. Quando que é mais? Quando ele está caindo, certo? Por quê? Porque a gravidade está para baixo e ele está aumentando a velocidade para baixo, né? Está indo na mesma direção da gravidade. Então, você usa mais. Caso tivesse no contrário, ou seja, a gravidade sempre aponta para baixo, e ele estivesse subindo, significa que ele está indo contrário à gravidade. Então, você usaria menos. Pega um pouco de água. Estou tentando aqui, mas não vai. Pega do banheiro mesmo. Ok, então? Então é bem simples você pensar nisso. Aí tem uma outra fórmula, que é essa aqui, ó. Velocidade final é igual à sua velocidade inicial, mais ou menos, mesma explicação, gt. E ainda uma outra importante, né? Que é velocidade final ao quadrado deve ser igual velocidade inicial ao quadrado
mais ou menos 2 vezes o valor da aceleração da gravidade vezes o valor da altura, tá? Então, alguma dessas fórmulas aí, né, são relacionadas a esse pensamento. Agora, veja o seguinte, ó, todas as fórmulas que falam sobre a sua velocidade, né, ó, por exemplo, desculpa, sobre a sua altura, então, ó, veja, apareceu a altura aqui, ó, tá vendo? E apareceu a altura aqui. E essas fórmulas que aparecem a altura, elas são equações de segundo grau. Por quê? Ó? Porque o tempo aqui, ó, está elevado ao quadrado, que é o maior expoente. Da mesma forma, esse aqui, ó, a velocidade, que é o maior expoente, está elevado ao quadrado. E equações de segundo grau, elas são formadas por gráficos parabólicos, podendo ser com concavidade para baixo, certo? Ou concavidade para cima. No nosso caso, pensando no MRUV, no movimento de queda livre, nós pensaremos desse jeito aqui, ó, a equação de segundo grau com a parábola voltada para cima. Então, com isso, ó, você já exclui algumas opções em relação à primeira, né, que é relacionado à altura. Então, essa aqui, ó, não pode ser, né, não está seguindo esse padrão, porque aqui, ó, você colocaria o seu gráfico, tá vendo? Então, bem aqui, ó, você colocaria o gráfico, ó. Então, é justamente a parte que você tem ou na opção A ou na opção D. Então, já corta a B, já corta a C e já cortaria a E. Tranquilo? Então, ficou entre a A e a D. Agora, para analisar entre a A e a D, você sabe o quê? Que o objeto caindo, ele está aumentando a velocidade. E aí, nesse gráfico D aqui, ó, da velocidade, ele está constante. Qualquer ponto que você pegue aqui, ó, em relação ao tempo, por exemplo, aqui é T1, ó. Então aqui estaria o ponto 1 com essa velocidade. Se eu pegasse o segundo ponto, aqui é T2, teria o mesmo valor da velocidade. Então, quando a sua velocidade não é alterada, você tem um movimento retilíneo uniforme, que não é esse gráfico aqui. Então, o gráfico ou precisa estar subindo, ou precisa estar descendo, tá? Se ele for com velocidade na mesma direção da trajetória, o gráfico estaria subindo. Velocidade em direção oposta à trajetória, então aqui seria a velocidade positiva, né? Por exemplo, ó, direção para um lado e o deslocamento para o mesmo lado. Agora, se o deslocamento e direção forem sentidos opostos, a sua velocidade, igual eu comentei no início, é negativa. Então, o seu gráfico precisa estar descendo. Ou seja, sobrou aqui a opção A como resposta, certo? Esse gráfico descendo aqui. Tranquilo? Então, respondeu aí a pergunta, a questão A, a alternativa A dessa questão, na minha opinião, uma das mais difíceis da prova aí. Próxima questão, fala sobre, que a questão 51 ficou cortado aqui, ó, mas diz assim. O sonar é um instrumento que funciona como um radar. Ele emite ultrassons que, ao incidirem sobre objetos que se encontram na água, refletem o seu eco. E ele permite não só detectar obstáculos ou seres vivos no oceano, mas também permite saber que a distância entre eles, né, se encontra até do instrumento até o objeto que é o sonar, certo? Então permite saber que a distância eles se encontram do instrumento, que é o sonar. Ao ser direcionado para um cardume de peixes, o intervalo de tempo entre a emissão do ultrassom e o registro do eco pelo sonar é igual a 0,8, sendo a velocidade do ultrassom da água constante igual. Então, presta atenção nas palavras, né? Ó. Velocidade constante, ou seja, que trata-se de um movimento retilíneo e uniforme. E qual é a única fórmula dele? Ó? S igual a S0, espaço final, né? A distância, onde eu comecei a partir, onde eu parei a partir da origem, né? S0, aonde eu comecei o movimento a partir da origem, mais velocidade vezes o t. Tranquilo? Então, essa formulazinha que você tem aqui. Só para você saber o que significa cada coisa. Então, se eu pegar esse movimento qualquer, aqui eu vou chamar de origem e aqui eu vou chamar de destino.
Então, se eu começar exatamente aqui da origem, ó, o meu S0 seria 0. Agora, e se eu começar daqui, ó, do meio do caminho, né? Então, aqui, por exemplo, fosse, sei lá, 5 metros em relação à distância até a minha origem. Então, nesse caso, o S0 seria equivalente a 5 metros, certo? Então, esse S0 é a distância da onde você começa em relação à sua origem, tá? Para você saber as formulazinhas aí. Bom, agora é só você substituir dados, né? Já sabe a fórmula, sabe que é MRU. Nesse caso aqui, ó, você pode considerar que esse S0 é zero, porque ele começou de uma fonte, que é a origem, que é o ultrassom, foi até o cardume e voltou. Então, qual que é a distância? S. Qual é a velocidade? 440. Qual é o tempo? Agora presta atenção, ó. No enunciado ele está falando que o sonar emitiu essa onda, né? Esse ultrassom, ele bateu no cardume e voltou. Então ele fez o movimento de ida e volta. E ele falou que no movimento de ida e volta demorou 8 segundos, certo? Mas eu não estou perguntando isso, eu estou perguntando qual é a distância do sonar até o cardume. Então eu preciso pegar somente o movimento de ida, que seria a metade do tempo. Então, 0,8, você vai usar 0,4, ok? E aí agora é só fazer as continhas aí, 440, né? Vezes, você pode transformar isso aqui em 4 dividido por 10, para ficar um pouco mais fácil. Então fica 44 vezes 4 dividido por 10, enfim, faz a continha, né? Vamos fazer a continha na calculadora. Então, 440 vezes 0,4 dá 176 metros, que eu já deixei na unidade certa, né? Que seria a opção B. Tranquilo? Então ficou fácil. Uma questãozinha de MRU aí, bem simples, né? Próxima, questão 52, fala: uma pessoa em condições normais leva aproximadamente 0,25 segundos para responder a um estímulo visual. Por exemplo, dirigindo um carro, ao verificar um obstáculo à sua frente, ele leva aproximadamente esse tempo para pisar no freio. Supondo que o motorista, dirigindo o seu carro com velocidade de 72 km por hora, perceba o semáforo 45 metros à frente, ficou vermelho. Né? Ou seja, ele vai perceber e vai demorar 0,25 segundos para pisar no freio. Vamos tentar imaginar a situação. Qual deveria ser o modo da aceleração? Opa, falou de aceleração. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Então, movimento retilíneo uniformemente variado. Mínima em metros por segundo, que os freios, né, devem aplicar para que o carro pare e que ele não avance o sinal vermelho. Suponha a constante aceleração adquirida pelo carro. Bom, a primeira coisa que nós temos que fazer é pegar os dados, né? Ó. Então aqui você tem a sua velocidade inicial, certo? Ele estava andando nessa velocidade, chamada de VI, velocidade inicial, 72 quilômetros por hora. Tranquilo? Qual que é o tempo que eu demorei para pisar no freio? Que ele quer saber o quanto o carro andou até eu pisar no freio. Né? Então eu demorei 0,25 segundos, né? Que o enunciado nos fala isso. A distância, né, do momento que eu piso no freio até o semáforo é 45 metros. Então isso aqui, a distância, você chama de S, né, que é a distância, ou space, por isso que é usado o prefixo S aí. É equivalente a 45 metros. E nesse caso, eu quero descobrir a aceleração, certo? Para que eu realmente consiga parar aí, não avançar esse sinal. Tranquilo? Bom, vamos lá. Vamos pensar na seguinte possibilidade, então. Se é MRUV, vamos imaginar qual a fórmula que corresponde aos dados a qual eu tenho. Eu quero aceleração, a velocidade final é para parar, certo? Então, qual seria a velocidade final? Vamos chamar de VF. É zero. Então, para ir de 72 km por hora até zero,
eu percorro 45 metros, certo? E então, nesse sentido, qual seria a aceleração? Então, vamos ver a seguinte possibilidade aí. Quais são as formas que você vai usar? Bom, tem várias, né? Pode ser, ó, velocidade final ao quadrado tem que ser igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes o valor da aceleração vezes o s. Tranquilo? O que você vai descobrir aqui, né? Não nada, porque você tem velocidade final, você tem velocidade inicial, você tem o espaço, mas no caso aqui, né, você não teria a aceleração. Então vamos tentar usar essa fórmula, vamos ver se vai dar certo, né? Ó, então aqui vamos ver, velocidade final para o carro parar, né? Ó, 0. Então aqui, ó, vai ficar 0 ao quadrado. É igual à velocidade inicial, 72 km por hora. Agora veja o seguinte, ó, eu quero encontrar essa aceleração em metros por segundo ao quadrado, sistema internacional. E a minha velocidade não está no sistema internacional. Então eu preciso transformá-la para metros por segundo. Como é que eu faço? Eu divido por 3,6, ok? Que é a constante para fazer a mudança de quilômetros por hora para metros por segundo. Então aqui 72 dividido por 3,6 será equivalente à sua velocidade em metros por segundo. Então aqui vai dar 20 metros por segundo. Se eu quisesse transformar em metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplicaria, faria a conta inversa, né? Então aqui fica 20 ao quadrado, mais 2a, e o espaço que ele percorre é 45 metros, ok? Bom, agora ficou fácil, né? Então a aceleração, 20 ao quadrado, né, que vai passar para cá com o sinal negativo, né? Ó, 20 ao quadrado, dividido por 2 vezes 45, que depois vai passar dividindo, né? Então 2 vezes 45 é 90. Então você vai simplesmente fazer essa continha aí. 20 ao quadrado, dividido por 90. Então 20 ao quadrado, né, 20 vezes 20, dividido por 90, você vai encontrar o valor ali de 4,44 aproximadamente. E aí sim no sistema internacional, metros por segundo ao quadrado. Ok? Então aqui, ó, você tem o quê? Esse é o que é o valor da aceleração. Então, qual que é o valor mínimo aqui para que você consiga parar? Bom, menor não pode ser, porque senão eu ultrapasso este ponto. Então tem que ser ou esse valor, ou o mais próximo possível, maior a ele, que no caso seria a opção C. A D, ó, pararia o carro, aí também pararia, né? Mas a freada seria muito brusca, talvez, né? Então isso também não é muito interessante. Então, pensando nessa situação, o 5 aqui seria o mais adequado. Ok? Então, opção C, movimento retilíneo uniformemente variado. Usei a equação de Torricelli aí, né? Que não aparece o tempo. Professor, para que eu usei o 0,25 lá? Para nada, né? Porque ele só falou que eu demoro 0,25 segundos para parar o carro. Aliás, para ter uma resposta a alguma coisa. E aí, então, ó, finalizamos a nossa apresentação aí, né? Então, finalizamos a nossa apresentação, né, a nossa aula. Espero que você tenha gostado, né, aprendido aí como que se resolveria esses exercícios, questõezinhas bem importantes aí relacionado a questões do Enem, vestibular, que eu tenho certeza que você estará visualizando aí nas provas que vocês estarão fazendo em relação a testes seletivos. Ok? Então, grande abraço e qualquer dúvida, né, procure o teu professor aí, eu tenho certeza que ele vai te ajudar. Grande abraço.